Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Partidas de 15 minutos com 10 segundos de acréscimo e em busca dos 2.300 pontos de rating no chess.com, plataforma gratuita. E antes de a gente fazer aqui a nossa busca personalizada, vamos ler aqui uma frase que eu achei muito interessante, né? Uma frase de xadrez, especificamente, que eu achei muito interessante, de Xavier Tartakovsky. Foi um grandíssimo jogador, né? Inclusive, há várias aberturas com o nome de Tartakovsky, né? Variante Tartakovsky, se eu não me engano, no peão dama tem bastante Tartakovsky. Na inglesa também. Bem, sem mais enrolação, vamos ler a frase aí do Tartakovsky. Tática é saber o que fazer quando há algo para fazer. E estratégia é elaborar o que fazer quando não há nada para fazer. Ou seja, a tática é você saber o que fazer quando naquele momento específico, né, da posição ali no meio jogo ou no final. Na abertura é mais difícil, mas vamos usar como exemplo do meio jogo. Tem um lance que você pode ter uma vantagem, né? Ou uma sequência de lances que te dá uma vantagem imediata. Já a estratégia é você elaborar o que fazer quando não tem nada muito claro para você fazer, né? É você ir acumulando pequenas melhorias na sua posição até ficar com uma posição avassaladora, né? Até ter uma posição ali completamente ganha. E isso é diferente de tática, que você vai... é algo momentâneo, né? É algo ali naquele instante que você tem que aproveitar, senão a partida vai continuar equilibrada, né? Em alguns casos você fica até pior, se você não... quando você não aproveita um tático, em alguns casos você chega a ficar até pior. Então é muito importante ficar de olho nos táticos. Já me aconteceu muitas vezes, né? Deixar passar algo muito bom e meu adversário virar, né? Do nada, assim, a posição está completamente equilibrada, aparentemente, mas eu deixei passar um tático muito forte e meu adversário virou, né? Ele que, depois disso, ele que teve o tático. Então, é muito importante você ficar de olho em temas táticos, né? Porque, geralmente, quando tem um tema tático, as peças do seu adversário estão soltas ou estão muito avançadas, né? E isso vai acabar gerando algo muito bom para ele, vai acabar gerando uma força para ele, caso você não puna essas peças avançadas ou peças soltas. Então é muito importante você ficar de olho em tema tático. Bem, então, tendo aí mostrado essa frase, vamos procurar um adversário, né, e tentar aplicar esses ensinamentos, né? O que na prática é mais difícil. Vamos ver se aparece alguém aí para jogar o ritmo 15-10. Lembrando que eu também vou ficar de olho aí no perfil dos jogadores, porque ultimamente eu tenho enfrentado muitos cheaters, né? Então eu vou sempre buscar aí, olhar principalmente o ano de criação da conta. Geralmente minha tendência é aceitar de 2023 para baixo, mas se for alguns meses anteriores ali, tiver bastante partidas, eu posso aceitar também. Bem, caímos com um brasileiro. Vamos ver aqui. Rusna Mamuna. Vou fazer o lance. Se cadastrou em 2018. Bem, um salve aí para o Rusna Mamuna. Deixa eu tirar aqui o carregador, porque senão vai ficar lento, né? Agora eu já aprendi a lição. Tá bem carregado. Bem, vou responder com D4. E entramos na variante Zukertort, né? E aqui, como ele não fianquetou o bispo, né? Ele foi para aquela linha, eu vou responder diferente. Eu queria jogar inglesa, né? Agora eu joguei o cavalo em F3. Deixa eu aumentar o volume aqui. Eu queria jogar inglesa hoje. Infelizmente eu joguei aí o cavalo em F3. Vamos fazer C4 porque pode entrar em umas linhas de transposição, né? C4 aqui atacando o centro. Salve aí para o Rusna Mamuna. Se eu clicar de novo, vai acabar abrindo o perfil dele nessa aba. Então eu não posso clicar. Aprendi isso, né? Quando eu clico uma vez, mostra o card. Quando eu clico duas vezes, abre o perfil direto. Então não vou clicar de novo para ver o número de partidas dele. Vou apenas aí confiar no nosso adversário. Esse aí já trazendo uma proteção para o peão. Ele pode capturar, se não me engano, vai entrar na variante Mayhem Variation. Uma coisa coçando aqui. Vai entrar na Mayhem Variation se ele tomar.
Deixa eu deixar aqui capturado de uma vez, que eu já caí muito nisso em Bullet, né? Até aprender, né? Eu já deixo pré-move. Mas não precisa aqui. Partido pensado, bastante tempo. E essa é a defesa eslava, linha moderna, né? Modern Line. Slav Defense, Modern Line. E segue pensando aí o Rusna, Mamuna. Acho que ele tem uma boa posição. Parece ser um jogador honesto. Eu tô com medo de clicar no perfil dele aqui. Desconfigurar tudo, né? Então não vou clicar, mas virei carioca agora. Tem a foto dele aqui, né? Vamos abrir. Cara estiloso. Ele parece um youtuber. Ele parece um pouco um youtuber também que grava conteúdo de xadrez. De longe, né? Muito de longe. Não, assim. Acho que não é ele, não. É outro nome. Não é ele, não. Bem, vamos desenvolver o cara. Eu acho que esse lance... tá certo. Esse lance dele é bom. Ele tá indo pra uma espécie de eslava mesmo. Vamos desenvolver o cavalo. Não entendi porque ele demorou tanto tempo para fazer o lance 4, né? Ele demorou aí 1 minuto e 57 segundos. Vocês podem ver aqui no canto. Talvez, vai depender de como eu cortar a tela, mas eu acho que dá para vocês verem aqui, né? 15 ó, 1 minuto e 57 segundos. Quase 2 minutos aí para fazer o lance 4. Mas ele tá indo para uma variante muito interessante aqui da eslava. Agora, eu acho que esse lance, né? Não faz muito sentido. Ele tá planejando o C5. Se eu jogar esse, ele vai desenvolver o bispo pra cá. Então vamos tirar aqui o bispo, né? Se ele perseguir o bispo, eu acho que dessa vez eu vou ser generoso e vou deixar ele ficar com par, né? Mas se ele não perseguir agora, talvez eu faça esse lance. Já temos aí uma estratégia, né? Se ele perseguir o bispo... Se ele perseguir aqui o bispo, eu acho que eu vou deixar ele ficar com par. É claro, a troco de abrir minha coluna, né? Mas se ele não perseguir agora, eu já faço o H3 e não deixo ele ficar com par. Porque essa ordem que eu joguei importa, né? Porque caso eu jogasse o H3 aqui direto, ele ia tirar essa casa do meu bispo, né? Então eu joguei nessa ordem aqui hoje. Joguei diferente, porque ultimamente muitos adversários estão jogando esse primeiro. E tirando a casa do meu bispo, né? Eu acho que eles perceberam que quando eu faço o H3, eu quero desenvolver o bispo. Agora então parei de jogar esse lance e vou aceitar aí. Opa, que isso? Vou aceitar aí ficar sem o par, né? Também estou jogando bem com os cavalos. Vou tentar aí ser mais dinâmico na posição. Os cavalos trazem um dinamismo interessante. O cara já foi direto pro peão. Acho que só defender é suficiente, né? Não deve ter muita neura nisso. Inclusive, eu posso até voltar o bispo. Ou defender de torre, né? Que também é bom. Se eu voltar o bispo, eu vou estar perdendo um tempo, né? Acho que vou defender de torre mesmo, viu? Daí se ele trazer o bispo dele, aí eu volto o bispo. Mas eu vou perder um tempo, né? Vou jogar aqui. Dobrar os peões, eu realmente não quero deixar isso acontecer, né? Ele dobrar os peões. Ele fez um lance muito bom aí. Talvez tenha me forçado a voltar o bispo, né? Eu não ligo de voltar esse bispo, vamos voltar tudo. Eu acho que é até importante voltar ele. Não ligo de voltar o lance. É sólido, totalmente sólido. Brancas tem um tempo a mais.
E se ele cravar aqui, eu vou forçá-lo, né, a efetuar a troca. Se ele não cravar agora, eu acho que eu jogo até um A3. Que aí eu posso fazer o E4 com tranquilidade, né? Por exemplo, se ele jogar esse, eu jogo esse e posso fazer o E4 com tranquilidade aqui. E4, bispo em E2 e em seguida roque, né? E nunca vai ter problema nessa ala aqui, porque meu bispo voltou. Esse bispo, eu até já falei isso várias vezes nos primeiros vídeos que eu gravava aqui pro YouTube. Eu comentava que várias vezes que esse bispo fica muito bem aqui em C1, né? Ele protege toda a ala da dama. E ultimamente eu tenho feito exatamente o contrário, né? Eu tenho tirado esse bispo toda hora. Eu tô aí contradizendo o meu eu aí de uns 2 meses atrás, né? Que eu ficava falando, gente, veja bem, você não precisa desenvolver esse bispo. Ele é um grande protetor aqui da ala da dama. E hoje eu tô desenvolvendo ele na primeira oportunidade, né? Só para fazer o E3 aqui. E em Bullet, eu tô tendo bastante problema com isso em Bullet, porque sempre tem sistemas, né? Da ala da dama aqui. Sempre tem os problemas da ala da dama. Então talvez eu deva voltar aí com a minha teoria, né, de não desenvolver esse bispo cedo demais, né? De deixar esse bispo... Se eu não me engano, o Mestre Krikor costuma dizer isso, né? Esse bispo aqui não precisa ser desenvolvido tão cedo. Porque de uma hora ou outra ele vai sair, né? Ele é igual o bispo da francesa. Uma hora ou outra ele vai sair. Vamos questionar. Para ver qual será a reação dele. Se ele vai querer abdicar ou não do bispo. Já tínhamos analisado esse lance e vai ser ele que a gente vai jogar, né? E é claro, agora sim. Ele não quis. Rapaz. Você está sendo ousado. Você tinha que trocar esse bispo. Você tinha que me dar o bispo. Mas ele tá jogando certinho, né? Nesse nível, os jogadores, a tendência dos jogadores é realmente aí manter o par de bispos. Vocês podem estar se perguntando porque eu não fiz aqui expansão, né? Para tirar essa pressão da dama. É porque se você começar a mexer muito aqui nas alas cedo demais, pode ter problema, né? Enquanto seu rei, principalmente quando seu rei está no centro, pode ter algum problema. Eu vou jogar bispo em E2 para a dama ter sempre essa casa, né? Eu já fiquei com a dama presa aqui em algumas posições. Nesse caso não, porque eu já dei esse respiro. Mas eu sempre, a minha tendência aí, depois de um tempo, é sempre fazer isso, né? Eu tô praticamente falando com vocês e fazendo lance, né? Nem explicando. Mas é porque eu já joguei essa posição aqui realmente várias vezes, né? E agora sim eu posso pensar em lances aí como B4. Se ele jogar A5, B5. Inclusive eu posso fazer isso e desenvolver o bispo ali. Não é fianqueto, mas eu posso desenvolver o bispo por B2, né? Mas é perigoso porque o bispo vai ficar solto. Eu posso fazer isso também. Posso fazer B4. Não entendi esse lance dele. Eu vou soltar a bala aqui no B4. Para ele não ter C5 e agora esse bispo dele de C8 vai ficar esquisito, né? Vamos soltar a bala aqui no B4. Em seguida eu quero fazer H3, jogar bispo em E3 para ter alguns descobertos na dama, né?
Já temos aí o plano. Seguindo aí aquele... Ah não, a frase que eu disse é outra. Mas tem uma frase também muito interessante, que é de Frank James Marshall, né? De Frank Marshall. É um jogador muito conhecido por fazer armadilhas no xadrez, né? É um jogador americano aí do século XX, muito conhecido por fazer armadilhas no xadrez. E a frase que ele dizia é melhor... é melhor ter um plano ruim do que não ter nenhum plano, né? Ou seja, mesmo que esse plano nosso aqui seja um plano ruim, né? É melhor do que você não ter nenhum plano. É melhor aí do que você realmente não ter nenhum plano, né? Ele já até tirou a dama dessa diagonal. E agora eu quero jogar esse lance aqui H3, né? Não é necessário, mas eu quero. No futuro, esse lance aqui é profilático, vou fazer ele. Não tem nada acontecendo agora na posição. Ele quer passar o cavalo? Tudo bem, vamos deixar ele passar o cavalo aí, não tem nada acontecendo. E esse lance me permite aqui, né, além de desenvolver o bispo com tranquilidade, me permite também no futuro já ter uma casa aqui pro meu rei, né? Ou seja, colocar aqui daqui uns 10 lances, até uns 20 lances, esse movimento aqui vai me salvar de um problema. É um lance profilático, né? Remete aí à profilaxia. É similar a você tomar vacina, né? Você está se protegendo anteriormente a algum tipo de doença, né? Antes de você sequer ter contato com a doença, você já se protegeu. Ou seja, você fez uma profilaxia. Esse lance aqui é similar a isso. Você está fazendo aqui uma profilaxia, né? Você está já se protegendo a algo que pode te acontecer no futuro. Jogador fortíssimo aí. Rusna Mamuna. Imaginei que ele ia fazer esse lance. Mas ele deixou o peão. Minha dama vai ficar presa, é isso? Cara, eu não confio nisso, não. Será que minha dama vai ficar presa? Ó, tô ganhando um tempo na torre e minha dama vai ficar presa ainda, será? A minha tendência aqui é realmente não aceitar esse peão, né? Porque vai dar muita atividade para ele. Perceba que o bispo dele aí está preso. Quando eu capturo esse peão, o bispo dele magicamente se torna uma peça solta, né? Perceba aí que no momento o bispo dele, mesmo que vier para cá para B7, é um bispo preso. No momento que eu capturo, vou até fazer aqui tentar fazer direito para não capturar. Teve uma partida que eu capturei sem querer. No momento que eu capturo, o bispo vai ser uma peça livre, né? Então minha tendência realmente é não capturar. Agora, qual é a melhor casa para dama? Né? Já que eu não vou capturar, uma casa interessante é aqui em B3, né? Mantendo a proteção desse peão. Porque com certeza aqui com certeza aqui ele quer fazer A5. Então, já garantindo aqui a proteção desse peão, vamos manter a dama na casa de B3. Bem, ele está seguindo a estratégia dele. Eu acho que agora a torre na coluna cai bem. Torre em D1. É um lance que cai bem. Primeiro, vamos jogar esse, né? Para tirar a casa da dama. Primeiro esse. Tira a casa da dama. Tira casas do bispo. Conecta as torres. Conecta aqui as torres. Tira essas duas casas e impede o avanço, né?
É um lance aí que cumpre múltiplas funções. No momento vocês podem ter percebido que eu estou jogando só nos conceitos, né? Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que pensar aí em planos concretos, porque a gente está saindo já. Provavelmente a gente já saiu da fase da abertura. Estamos nos encaminhando para a fase de meio jogo. Essas posições aí de peão, não foi peão dama, né? Parece mais uma inglesa. Geralmente costuma ser bastante lento mesmo, né? E perceba aí algo muito interessante, né? Quase todas as minhas peças estão protegidas, as dele também. Por exceção do meu bispo aqui em F4 e com exceção desse bispo dele aqui de B7. Mas perceba aí que nenhuma das peças estão sob ataque, né? Então, mas podem ficar, né? Por isso que é importante. Um lance interessante nesse momento seria esse. Para você... É claro, se fosse minha vez, seria esse lance. Para não dar a possibilidade dele ganhar tempos em cima do meu bispo. Mas é claro, provavelmente eu não vou jogar esse lance. Ele foi para a linha que a gente comentou. Vamos deixar ele capturar, não vamos mexer nesses peões. Vamos jogar aqui torre de F em D1. E se ele quiser capturar, fique à vontade, né? Tá, ele tirou a dama. E agora a gente tem que pensar em algum plano. Lance os candidatos. No momento ele não pode avançar nenhum dos peões dele. E agora chegou a parte de lances concretos, né? Bem, eu vou fazer o lance que eu disse que faria. Vamos manter esse bispo aqui em segurança. Para ter aí todas as peças protegidas. Eu queria botar o cavalo aqui, ó. Um plano interessante que me surgiu, colocar um cavalo nessa casa, né, para limitar totalmente o bispo dele. Mas esse não é um plano fácil. Inclusive, se eu avançar, ele vai ter uma pressão no espião. Então a gente não tem aí um plano tão simples, né, de ser executado. Claro que se ele fizer isso também morreu, né? O bispo dele aqui morreu imediatamente. Vamos jogar em cima disso. Não sei se esse lance realmente é bom. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, né?
Vamos tentar jogar em cima disso. Porque senão o tempo acaba também, né? Lembrando que o tempo não é infinito. E se ele permitir, né? Eu acho que ele não vai deixar. Eu quero colocar alguma peça aqui. Nossa, eu tinha esse plano também. Ah, não. Esse caía... Esse plano aqui caiu o cavalo, né? Caiu o cavalo, caiu o peão. Esse daqui caiu o peão. E o tempo dele tá descendo, né? Meu objetivo é manter o máximo o bispo dele ali preso. O máximo que a gente puder. Acho que o nosso adversário vai abandonar. Caiu, será a internet dele? Essa posição não é de abandono. Essa posição tem muito jogo ainda. Mas eu acho aí que ele realmente deixou a partida, né? Eu quero realmente que ele volte, mas parece aí que ele vai abandonar. Enquanto isso, vamos usar o nosso tempo dele aí para pensar, né? Se ele jogar aqui, a minha tendência é capturar. Porque vai ter uma pressão nesse peão de B4. E aí, quando eu capturo, vamos supor que eu capture o cavalo dele. Vamos deixar aqui a seta. Esse bispo dele vai estar morto, né? Vai ficar com essa estrutura aí, com o bispo batendo em granito, né? Nos próprios peões. E é claro, se ele capturar com esse peão, esse peão dele aqui de C6 vai ficar fragilizado. Mas eu acho aí que o nosso adversário abandonou, né? Infelizmente, essa foi uma vitória aí por... Como é que fala? WO não. Foi uma vitória aí por abandono, né? Felizmente aí eu acho que ele foi dormir e abandonou a partida. Bem, vamos puxar a revisão aí para ver como que foi a nossa precisão. E depois ver qual era o lance naquela posição ali, né? Que a gente realmente... Que eu acho que ela foi a estratégia correta, mas a gente pode ser punido aí pelo Stockfish, né? Bem, bela vitória, revisemos-la juntos. Fizemos 85,4% de precisão e o nosso adversário fez 83,9% de precisão. Vamos ver aqui quais foram os momentos, né? Vamos passar um pouco a fase da abertura. Bem, essa abertura hatch, ele jogou D5, fizemos D4, ele respondeu com cavalo em F6, fizemos C4, atacando o centro, ele defendeu com C6, e aqui eu joguei dama em B3, né? Esse lance é muito interessante, deixa eu colocar aqui no modo autoanálise. Vamos entrar aqui no modo autoanálise. Esse lance é muito interessante porque caso ele capturar, eu vou tomar de dama. Deixa eu entrar aqui, vamos ver se vai mudar o nome da linha. Vou capturar de dama e aí apareceu o nome, né? Essa é a variante Gambito da Dama aceito, Main Hand Variation, né? Ou seja, é a abertura Gambito da Dama aceito, Main Hand Variation. Só que ele não entrou nessa linha. Já joguei muito aqui essa posição. Percebam que tem uma pequena vantagem das brancas, né? Apesar de muitos mestres falarem para você não tirar a dama tão cedo, nessa posição aqui específica a dama está legal aqui, né? Está boa. Se ele fizer B5, ele vai se enfraquecer demais nesse peão. Mas talvez dê para jogar, né? Bem, não aconteceu nada disso. Vamos voltar aqui. Deixa eu tirar aqui a análise do peixe. E vamos voltar aqui para a revisão, né?
ele jogou E6, desenvolvemos cavalo, tudo teoria ainda, cavalo C3, e ele jogou cavalo de bem D7, e esse é o último lance de livro, né? E vamos ver aí como que foi a fase do não é meio jogo, mas realmente esse lance aqui é o melhor. Ao invés de H3, né, ele tomou, capturamos. Ele devia fazer logo a ruptura C5. Perceba que no futuro ele não conseguiu fazer essa ruptura. Eu voltei o bispo, o computador não gosta. O computador que... Ah, eu não ia jogar isso nunca, né? O computador que sugere E4. Direto. Deixa de capturar o peão. Provavelmente depois você joga com torre em B1. E persegue a dama, né? Vamos entrar nessa linha aqui do computador rapidinho. Eu quero ver aqui como que o computador faria aqui, né? Vamos ver aqui o que ele vai jogar. Vamos entrar na linha do computador, né? Para ver o que ele jogaria. Jogaria 4. Se dama toma. Vamos ver o que eu não estou vendo, né? E como eu posso ficar com essa posição boa. Vamos ver quanto que vai subir aqui a posição das brancas, né? Se tem alguma coisa que ganha. Porque eu realmente... dá para ele jogar. Torre em B1. Aqui dama única, né? Dama em A3 única. E como a gente pune aí agora, né? Porque ele tá com peão a mais. Bispo em E2. Bem, você joga aí com peão a menos, né? Aparentemente você vai jogar com peão a menos. Vai buscar uma compensação aí por ter desenvolvimento. Eu não jogaria assim. Eu realmente não... entre humanos, eu sugiro que você jamais jogue assim nessa posição específica, porque tudo dele aqui está defendido, né? Esse bispo aqui defende tudo, né? Se ele não tivesse um bispo aqui, aí sim, talvez dá para jogar essa linha, mas nessa posição específica aqui eu não vejo nenhuma vantagem para as brancas, né? Jogando dessa forma. Totalmente arriscada, né? Deixando seu adversário aqui com 3 peões na ala da dama, né? Enquanto você está com um aqui solitário. Bem, nada disso aconteceu, vamos voltar aqui para a revisão. Voltamos o bispo, que não é o melhor lance, mas ainda está equilibrado. Ele trouxe o bispo dele, questionamos e ele voltou, né? E agora aí já voltou a vantagem das brancas, né? Fizemos E4, agora o computador por algum motivo não gosta do E4. Aqui ele devia jogar esse. Ele devia entregar o peão aqui, como é que é? Aqui o computador sugere que ele entregue o peão. Provavelmente para fazer o C5, né? Não sei. Realmente eu não estou entendendo o computador aqui. Desenvolvemos. Rock, todo mundo aqui fazendo lances naturais. Nenhum lance aí de máquina, né? Fizemos B4, o computador não gostou muito, mas percebe que brancas tem a vantagem de 0.5. Quase 0.6. Aqui o computador já preferia direto, né? De novo, o computador que quer entregar o peão. Ele quer que você jogue bispo aqui em F4 para poder entregar o peão, né? Eu realmente não iria entrar nessa linha. Eu fiz o H3 para poder desenvolver e finalmente... Não, ainda tirei a dama, né? Para melhor casa, nossa análise foi correta. Conseguimos fazer uma análise boa aí. E agora sim desenvolvemos o bispo, né? Esse computador tá de sacanagem comigo, Stockfish. Quando eu desenvolvo para casa que ele queria, ele diz que bispo em D2 é melhor. Nessa posição aqui... Nessa posição, deixa eu voltar. Nessa posição aqui, bispo em F4 é bom. E nessa daqui, bispo em D2 é melhor. Realmente não dá para entender aí o Stockfish, né? Ele jogou A5, desenvolvemos torre em D1. Eu não queria fazer esse avanço agora, porque eu prefiro desenvolver todas as peças, proteger todas as peças e depois começar os avanços. Ele tirou a dama. O computador não gosta, de novo, critica meu lance aqui. Ele quer tirar a torre de uma coluna que pode ser aberta para uma coluna aqui que está totalmente fechada e protegida por uma peça menor, né? Então, são lances aí realmente de computador, eu não jogaria. Ele trouxe a torre e aqui ele não gostou aí. Ele gostava aquela hora, mas agora ele não gostou aí do meu E5, né? Realmente aí, qual a lição que a gente pode tirar dessa partida? Não teve uma lição aí muito clara do xadrez, até porque estava tudo equilibrado aqui, né? Era uma posição completamente jogável e o nosso adversário abandonou. Mas a lição que a gente pode tirar dessa partida é que você não pode se basear totalmente nos lances da engine.
Porque são lances aí que vão aproveitar pequenas coisas momentâneas, né? Não é algo ali... A engine está a todo momento olhando a partida do xadrez como se fosse um diagrama, enquanto o ser humano está olhando como se fosse uma história, né? Você não consegue esquecer o passado. Você toda hora está lembrando da sua estratégia. A engine não. A engine, ela olha todas as posições aqui como se fosse um diagrama. O que ela tem que resolver naquela posição, né? Como se fosse um problema. Quando você... Sabe quando você está jogando um puzzle e quer resolver aquele problema? É assim que a engine olha todas as posições. Quando você entra em uma nova posição aqui, ela vai analisar tudo de novo e vai olhar essa posição como se fosse um diagrama, né? Como se fosse um problema. Ela não olha tendo o histórico da partida em mente, como o ser humano faz. E por isso, logicamente por isso, aí as máquinas são superiores no xadrez. Bem, vamos puxar aqui a performance para ver como que a gente se saiu. Ambos os jogadores aí saíram com uma excelente performance, né? Na abertura fizemos 89.6, não muito bom para a abertura, mas dá para o gasto, né? Ele fez 75.2. No meu jogo fizemos 36.5, nosso adversário fez 80.6, né? Engraçado que nossa performance foi maior, mas deve ter sido pela abertura, né? Mas no meu jogo realmente essa é uma posição totalmente equilibrada. O computador dá certa vantagem para as brancas, justamente porque o bispo dele está preso, mas eu acho que a longo prazo talvez ele consiga resolver isso, né? Ainda é difícil porque ele não pode avançar, mas perceba aí que tem um ataque aqui também para esse peão. Talvez ele devesse gambitar, né? Mas quando ele gambita, ele também está me dando aí a possibilidade de um peão passado, né? Mesmo que ele capture aqui, eu vou ficar aí com um peão passado na coluna C, o que é muito perigoso caso a gente vá para um final, né? Final de jogo. Bem, eu acho que não tem muita coisa mais para falar. Eu acho que não tem muito mais coisas para falar sobre essa partida. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem like, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu! Falou!